No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. No ar, pela Imprensa FM 102,5, radar de notícias.
Sete horas e 6 minutos, 7:06. Estamos chegando para mais uma edição do Radar de Notícias, pela Rádio Imprensa FM em 102,5, pela TV Cantareira, TV a cabo em Guarulhos e pelo canal 58 em UHF. Vamos às principais manchetes dos jornais desta manhã de quarta-feira. O Globo, ruralistas dominam comissão que definirá o Código Florestal. O Estado de São Paulo, Caixa dá 35 anos para pagar imóvel. Correio Brasiliense, casa do juro menor e 35 anos para pagar. Valor econômico, Cruzeiro do Sul vende ações pouco antes da intervenção. Estado de Minas, reféns da impunidade. E o Zero Hora, novo empurrão na economia, até 35 anos para pagar a casa própria. Empurrão na economia ou rolar a dívida para mais... Bom dia, Pedro Notário. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, amigos do Radar de Notícias. Bom dia, Guarulhos. Participe no Dia dos Namorados, sorteio de uma bicicleta Galo, uma promoção do Radar de Notícias. 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Hoje, quarta-feira, 6 de junho de 2012. Interessante observar, Arnone, ontem eu até acompanhava uma reportagem. O nosso governo, para incentivar a economia, incentiva a dívida. O cidadão cada vez mais endividado, a inadimplência crescendo no Brasil. E ontem eu ouvia uma proposta, para mim, mirabolante, né? Dizem que agora os cartões de crédito vão financiar até em 48 vezes. A conta. Pois é, mas imagine só. Os norte-americanos sempre dizem o seguinte: quando você for fazer uma dívida longa, que seja por um bom produto. Uma casa, um carro, na pior das hipóteses, né? Agora não, você imagina uma mulher comprando uma bota em 48 vezes. Ou comprar um monte de besteira e depois parcelar 48 vezes. Então, cartão de crédito, você paga integral ou chumbo é grosso? Pois né? Vale observar, não tem razão. O Brasil é um dos pouquíssimos países, aliás, nunca vi nenhum, que parcela compras em cartão de crédito. É verdade essa. E outro detalhe, né, Pedro? Cheque pré-datado. 35 anos você pagar uma casa. Primeiro, você vai comprar a casa, no momento você casa. Aí você vai viver 35 anos, tem que ficar os 35 anos casado para pagar a casa. Puxar perpétua. Vai puxar perpétua. É pena máxima e não sei se você aguenta pagar a casa, esse é o problema. Na verdade, eles querem diminuir a prestação, né? No Brasil, assim, eles pensam o seguinte: quanto mais você compra, vai melhorar a economia. Então, quando vem a crise, o que eles fazem? Aumenta seu crédito, cartão de crédito, parcela, você vai na igreja, está tudo dividido, o casamento em 15 vezes, está tudo certo. Eu fiquei surpreso com essa proposta do cartão de crédito, você fazer uma compra em 48 vezes. Já é parcelado em 12, né? Então, já é um absurdo. Não, já é em 24, né, as dívidas. Eu já vi em 12. Reparcelamento da dívida. Reparcelamento da dívida. Não, diga onde você chegar no estabelecimento comercial, bota, sapato, mas bolsa. Não adota, viu, Pedro? A não ser que não enfie um juro até o talo. Então. Segurar a bronca é 3 meses, ninguém dá mais que isso. Então. E não pensa, amiga, que esse produto que vem parcelado em 12 está maravilhoso o preço, que já está embutido também o juro. E o brasileiro é aquele povo que compra o que não precisa com dinheiro que não tem. Então, e aí a vida segue. Estamos incentivando o brasileiro a cada vez mais se endividar. Cada vez se endividando mais. É lamentável. Bom, daqui a pouco o giro de repórteres, Gabriel Espinosa, as últimas ocorrências dos policiais. O repórter Rodrigo Souza, na região do Parque Secap. Parece que ficou muito entulho, viu, Arnone, depois da Feira do Livro. A população do Secap reclamando que a desmontagem da Feira do Livro não teria sido das melhores. E o repórter Gutenberg Tavares também, com alguma pauta interessante. Tomara, né? Tomara. Eu passei por lá, não fiz cintura, não posso estar enganado. Né? Tivemos reclamações ontem, por isso que eu mandei o repórter lá hoje. Vamos agora ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro Notário, bom dia, Arnone, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Hoje, tempo nublado e mais chuva. Nos próximos dias, o ar polar chega com força, provocando brusca queda na temperatura até o fim de semana prolongado, porque a frente fria que já chegou a São Paulo será reforçada por um novo sistema amanhã. Com isso, a previsão para o feriado ainda é de chuva em todo o estado. A entrada de uma forte massa de ar polar causa acentuada queda na temperatura.
A máxima para hoje de apenas 19 graus. Quinta-feira, amanhã, 16 graus. Sexta, 15 e sábado, previsão de 17 graus. Mas não sei se a chuva ontem à tarde, no início da noite, o trânsito muito complicado em Guarulhos, das 18 às 20 horas ontem. E depois eu cheguei em casa, Arnaldo, fui assistir o Jornal da Band. E para minha surpresa, né, o Rio de Janeiro investindo em corredores de ônibus. É aquela velha teoria, não basta investir, ou às vezes não é melhor investir em metrô, não. Todo mundo tem aquela mentalidade de metrô. Agora o Rio de Janeiro saiu na frente, copiando, adaptando Curitiba e Bogotá na Colômbia e algumas cidades norte-americanas, e implantando corredores e mais corredores de ônibus, que funcionam como uma espécie de metrô de superfície, né? Embarque pelo lado esquerdo do ônibus, enfim. A gente percebe que a mobilidade urbana em Guarulhos já está prejudicada. Até porque, meu, o que teria de desapropriação para fazer qualquer corredor em Guarulhos, hein? Tem que desapropriar. Tem dinheiro para desapropriar? Tem o PAC da mobilidade, Não, né? o PAC tem, mas cadê o dinheiro do PAC? Pois é, já foi anunciado. Não, já foi anunciado o Brasil inteiro. Agora, quando você pega quanto já foi liberado do PAC até hoje para o Brasil inteiro, falta muita coisa. Hein? Algumas intervenções em alguns bairros, por exemplo, Secap Centro, Vila Galvão Centro, alguma coisa, Taboão Centro, vai ter que acontecer. É inevitável que aconteça alguns corredores de ônibus. Guarulhos, São Paulo. Esse é o principal, né? Esse é o principal. O Guarulhos São Paulo seria, na verdade, a rodoviária do Tietê ao aeroporto de Guarulhos. Bota um trem, é mais rápido. Mas Chama mais aliviado. não, mais rápido é o corredor de ônibus, né? Não, mais tem. prático. Não. Mais prático. Mas para andar melhor é o trem, né? Não mas tem tem- jeito. No trem só anda ele na linha. O Agora, corredor o que- já não passa boi, passa cavalo. O que está faltando já é a mobilidade urbana dentro de Guarulhos, dos bairros para o centro. Só confirmando seu comentário, ontem peguei um ônibus no Parque Secap, por volta das 7 horas, pela Monteiro Lobato. Cheguei no centro por volta das 8h30 da noite. Isso acontece, a Monteiro Lobato, ontem eu não sei o que aconteceu, mas ela travou de uma tal maneira que quem estava no anel viário embaixo e tentava, pela Iderol ali, chegar na Monteiro Lobato, a fila estava dobrando no outro quarteirão. Estava um centro. negócio impressionante. Parou O ontem. centro de Guarulhos estava parado Mas a ontem. chuva também, né? Ontem choveu muito durante o dia todo. Bom, as primeiras informações do repórter Gabriel Espinosa, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Carlos Arnone. Um bom dia especial também aos ouvintes e os telespectadores do Radar de Notícias. São 7 horas e 12 minutos e eu falo ao vivo aqui da região central da cidade, mais precisamente na Avenida Monteiro Lobato, em frente ao primeiro DP. Estou trazendo para vocês aí as informações sobre a criminalidade aqui na região central de Guarulhos. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, tivemos 12 ocorrências registradas aqui no primeiro DP. Entre elas, Pedro, um caso curioso, aliás, talvez o mais curioso da noite, um caso de estelionato que aconteceu na região do Bom Clima. O indivíduo deixou o seu carro na oficina para consertar, fazer restauração, e de repente o dono da oficina vai lá e vende o veículo do indivíduo. É um caso de estelionato que foi ser registrado aqui no primeiro DP. Também tivemos aí na noite de ontem 2 mortes naturais registradas aqui no primeiro DP e uma morte suspeita. Essa morte é suspeita porque nenhum médico atestou nada, então ela continua sendo suspeita até que alguém diga que foi uma morte natural. Por fim, um acidente de trânsito registrado aqui no primeiro DP sem maiores consequências. É com você, Pedro Notaro. Ô Gabriel Espinosa, você tem mais informações sobre esse carro que foi vendido pelo mecânico aí no Bom Clima? Não, Pedro. Não, ainda não tenho mais informações sobre esse caso aí não, Pedro. Não, procure. Sobre o estelionato do Bom Clima, você não tem? Não, Não, não. As informações que eu tenho aqui são que o indivíduo deixou seu carro na oficina e aí o dono da oficina acabou vendendo o veículo dele e agora eles vão acertar isso aí com a polícia e com a justiça. Procure apurar mais detalhes, ok? Ok. Bom, o mecânico resolveu o problema também do cidadão, né? Hã? Foi ali no Bom Clima? Foi. Venderam. Piada pronta? Foram arrumar, o cara deixou o carro para arrumar e venderam o carro. Resolveu o problema, não vai sofrer mais. Já vendeu e tudo, não precisa nem arrumar. E a garantia? A garantia sou eu. Cada um, né? Vamos lá. As piadas aqui, já cai da árvore. Segue. Vamos a um rápido intervalo. Aproveite no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, sorteio de uma bicicleta Galo, top de linha, hein? Uma promoção do Radar de Notícias e das bicicletas Galo. Ligue agora 2451-2121, 2459-2727 ou 4962-1166. 7
Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Sete e 18, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5 e TVs Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e a TV 58 UHF, canal aberto em toda a grande São Paulo. Regule o seu televisor em UHF, canal 58. E ontem, conforme nós prevíamos desde a semana passada, né, Roberto Samuel, não houve sessão ontem à tarde na Câmara Municipal de Guarulhos. O grande destaque, me falaram, foi o vereador José Mário. Ficou bem irritado com a situação. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. É isso mesmo, né? O presidente da Câmara, Eduardo Souto, não estava. Quem fez a abertura da sessão foi o primeiro vice, o vereador Edmilson Souza, do PT, que acabou suspendendo por mais 10 minutos. Bom, depois disso daí, simplesmente, visualmente, sem pedir a anotação eletrônica, o vereador disse que não havia quórum suficiente para prosseguir a sessão. Só um detalhe. Então, o Soutur nem apareceu. Não. Quem abriu foi o primeiro vice, Edmilson Soutur, do PT. Edmilson Agora, a Souza, pergunta é, visivelmente, havia quórum ou não? Olha, havia na Câmara havia. Num plenário, naquele momento, não havia. Então, no plenário, o que vale é o plenário. O que vale é o plenário, né? Poderia não foi haver feita a chamada verbal? Não foi feita nem a verbal e nem a eletrônica, né? Depois disso daí, o vereador José Mário, do PSB... Só uma parte. Então, o vereador Edmilson Souza fez o correto. E não havia outra possibilidade para ele. Não havia. Ou ele poderia deixar a sessão suspensa esperando chegar a quórum. Tá meio difícil, né? Bom, prossiga. Bom, naquele momento não havia, no plenário não havia número suficiente de vereadores. E aí ele simplesmente encerrou a sessão. O vereador José Mário, do PSDB, ficou muito irritado, né?
classificou a bancada do governo como bancada alugada, chegou a dizer que a mídia guarulhense é toda vendida. Ele ficou realmente extremamente irritado. Foi por aí. Foi realmente um negócio bastante... Bom, e depois disso, como sempre acontece, começaram a chegar os vereadores, mas a sessão já estava encerrada, não havendo mais condições de reabertura dos trabalhos da Câmara. Então o vereador falou informalmente, porque a sessão não foi nem aberta, né? Ou foi antes de encerrar? Não, foi depois de encerrado. Depois de encerrado. Então, Pedro, inclusive esse tipo de trabalho, o tipo de manobra, não sei o que está acontecendo, tem começado a irritar. Ontem, inclusive, existia um grupo de mães que estavam esperando a discussão de um projeto de lei que estava na pauta. Infelizmente não conseguiu. Vou pedir uma parte, a produção me informa, estamos em contato com o vereador Geraldo Celestino. Bom dia, vereador Celestino. Bom dia, Pedro Notário, bom dia, Roberto Samuel. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Radar, telespectador da TV Cantareira. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Pedro Notário, ontem eu estive conversando aqui com os moradores do Parque Secap e nós tivemos aí aquela grande feira do livro, um evento muito positivo aqui para a região de Guarulhos, para o nosso município. E só que saiu a feira do livro aqui do Parque Secap e ficaram uma sujeira. Inclusive, a população está criticando muito a posição da Secretaria da Educação, porque deixaram madeirites, sujeira, pedaço de madeira, totalmente suja a área aqui do Parque Secap e o entorno da Avenida Dair Santa Amélia, no trajeto da Avenida Dair Santa Amélia. Inclusive na vala onde é as áreas fluviais, estão cheios de madeirites quebrados. Nós estamos cobrando a Secretaria da Educação, é uma falta de respeito com a cidade, a Secretaria da Educação, que deveria ter educação, tá? Não fizeram a limpeza aqui do nosso bairro. A Feira do Livro é bem-vinda aqui no bairro, mas tem que ter respeito com a população, principalmente por se tratar de uma Secretaria de Educação. Vereador, o nosso repórter Rodrigo Souza já está escalado para visitar o local e apurar a situação, ok? Obrigado, Pedro Notário. Agora, quanto à sessão da Câmara de ontem, Pedro Notário, a base de sustentação do prefeito Sebastião Almeida, uma parte dos vereadores se retirou para não ter sessão, outra parte não compareceu na sessão da Câmara de ontem, nós já não tivemos sessão na quinta-feira, estão fugindo do debate, não sabemos qual o motivo, porque a Câmara é um lugar de discutir as questões do município, fiscalizar o Poder Executivo, votar projetos de leis, tá? E a função do vereador é legislar e fiscalizar. Agora, se existe aí a base do governo com medo de alguma fiscalização que nós da oposição estamos realizando, tá? A Câmara é um lugar de debate, que vá à tribuna, que defenda o governo. O governo tem um líder do governo, tem um líder do Partido dos Trabalhadores, tem uma base aliada de quase 25 vereadores na Câmara Municipal, tem uma base de sustentação focada que pode defender o Poder Executivo. Então nós estamos lá debatendo, quando a oposição faz alguma denúncia, nós não fazemos a denúncia no vazio. Nós levantamos os processos, investigamos e vamos debater na Câmara. Ali é um local de debate. Por que fugir do debate? Se tem medo do debate, não se eleja vereador, não concorra ao Poder Legislativo, vai procurar uma outra profissão, agora ficar encerrando a sessão, não dando quórum na sessão para fugir do debate, isso é muito ruim para o município. Obrigado, vereador Celestino. Agora, Roberto Samuel, a pergunta é, só os vereadores da base aliada estavam ausentes ou também vereadores da oposição estavam ausentes? Não, como o próprio vereador Geraldo Celestino disse, são 25 vereadores da base de sustentação, né? Eu me lembro que a maioria da oposição estava lá sim. Mas também, alguns estavam ausentes também. Sim, alguns estavam ausentes. Eu quero frisar isso, porque é bom observar. Entre os vereadores da oposição, me disseram que alguns estavam ausentes também. Sim. Então, e como também havia presente o vereador Rômulo Ornelas do PT. Sim. Né? Então, ele da base aliada estava presente. Exatamente. Então, na verdade, há um misto aí, né? Sim. Há um misto. É lógico que um misto é maior da base aliada. Mas vereadores da oposição também faltam. Agora a pergunta é, Roberto, havia manifestantes no plenário? Olha, pelo menos eu acabei detectando, conversando com um grupo de mães que estão interessadas no projeto de lei do vereador Ricardo Rui, que fala sobre operação de lábio leporáceo. Leporinos, né? Eles estavam interessados nessa discussão.
E aí, infelizmente, não foi possível essa discussão. Inclusive, Pedro, eles até pediram para conversar com a gente semana que vem. Vamos ver se é possível trazer pelo menos alguma mãe disso aí. Bom, daqui a pouco, ao vivo aqui no estúdio, o Jair Lima, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos. Fala, Virgílio. Olha, o motorista que vai pegar a estrada neste feriado de Corpus Christi deve ficar atento. Além de previsão de chuva e risco de neblina, há pontos interditados para obras em pelo menos 3 rodovias: Regis Bittencourt, Raposo Tavares e Tamoios. Outras vias também apresentam problemas de erosão e falta de acostamento. E olha, a frente fria que chegou ao estado animou comerciantes de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira. Segundo o Campos do Jordão e região Convention Visitors Bureau, entre 80% e 90% da rede hoteleira está lotada para o feriado. Toda cidade tem esse birô aí, como é que é? Convention and Visitors Bureau. Rapaz, demorei 2 anos para aprender. Esse convention é para ver se convence as pessoas. Mas não convention muita gente, não. Guarulhos também tem um convention bureau. Vamos dar um rápido intervalo. Participe no Dia dos Namorados, 12 de junho. O sorteio de uma bicicleta Galo, top de linha. Tá? Uma promoção com o Radar de Notícias. 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo de intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum.
www.cntq.org.br. 7 horas e 31 minutos, 7h31, Radar de Notícias ao vivo, no dia 12 de junho, sorteio uma bicicleta Galo, participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Conosco no estúdio, Jair Lima, presidente do Sindicato de Servidores Municipais. Bom dia, Jair. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Estamos aqui mais uma vez. Esse é o Roberto Samuel. Roberto Samuel, desculpa. Mais uma vez aqui, eu agradeço. Tá ok. Chamado. Nova sede do sindicato? Pô, nova sede, graças a Deus. Foram quase 8 meses de trabalho lá, incessante, mas cumprimos, né, um compromisso que a gente tinha com a categoria, né? Quando eu cheguei em 2006 lá, eu percebi que a sede era própria, mas não tinha escritura, não tinha carta sindical, então nós colocamos a casa em ordem e era um compromisso fazer aquela sede, né? Aquela então, sede é própria? É própria, tiramos escritura, conseguimos uma carta sindical da entidade sindical que não havia. O que é essa carta sindical? É para que o sindicato exista legalmente, né? Verdade? É, de verdade. se tiver o sindicato e não tiver a carta sindical otorgada lá pelo Ministério do Trabalho... E não havia? Não havia. Tinha Nunca o sindicato, houve? até eu chegar lá, tinha, mas estava lá em Brasília, estava enrolado lá, né? Aí nós tivemos que ir até Brasília, no Ministério do Trabalho, para pegar essa carta sindical, para realmente falar, o sindicato aqui existe de verdade. É como uma criança, tem que ter um registro, uma casa tem que ter uma escritura. Mas o sindicato, né, participava de audiências judiciais? Participava e muitas vezes foi penalizado, né? Teve algumas pauladas na justiça por conta dessa carta. Bom. Então, o nosso juiz já detectou que tinha esse problema lá, estava levando burdoada nas ações. Opa, essa carta sindical, o que precisa? Fomos até Brasília e buscamos essa carta. Então, é assim, Pedro. Tinha uma entidade também, não tinha escritura, não tinha documento, nós corremos atrás, tirei a escritura e depois fomos para a construção. Então, legalmente e fisicamente apto? Legalmente e fisicamente, o sindicato lá existe, está lá e apto, graças a Deus. Tá certo. E a estrutura lá, espera só um pouquinho, Jair, vou pedir uma parte aqui para Jair Lima, presidente do Sindicato de Servidores Municipais. Produção, por favor. O Romildo Santos, é isso que quer falar, o vereador? Bom dia, vereador Romildo. Roberto, bom dia, Guarulhos. Ô Pedro, eu queria falar sobre essa feira do livro, que eu vi agora o vereador Geraldo Celestino falando que deixou um grande lixo lá no Parque Secap, e dizer o seguinte, essa feira do livro, ela pode ter sido boa para a cidade, mas para os bairros da periferia, ela não foi boa na essência da financeira. Aqui na minha região, nós temos várias crianças que estão sem escola, e tem 2 escolas que desde 2008 prometeram ser feitas, desapropriaram os terrenos, e até agora nada e faltam vagas. Gastamos 4,5 milhões para essa feira do livro, 6 milhões no ano passado, e ainda tem o CEL aqui do São Domingos, que está a passo de tartaruga, cerca de 10 funcionários só de uma construtora. E a informação que eu tenho é que eles não estão recebendo. E isso a gente vê para a cidade toda. Eu acho que Guarulhos precisa de mudar um pouquinho o prefeito, o seu chefe de gabinete, seja Hélio Arantes, for o Rafael Paredes na outra, e continua sendo a cidade mal administrada. Realmente, o que a gente vê é que os secretários dessa cidade não estão tendo competência para poder trabalhar nessa cidade. Você vê a Secretaria de Cultura, que faz shows caríssimos, como o do Belo, né, que era R$30 mil, e foi para 196, e até agora nada. Então eu só queria deixar registrado aqui a minha indignação a respeito dos valores que são gastos de alguns secretários que realmente não condiz com a sua função. E eu tenho mais para falar para vocês, Pedro. No decorrer dessa semana, eu vou aí no radar e vou falar muitas coisas que eu estou já pedindo vistas de processo e passar para a cidade de Guarulhos. Só queria deixar registrado que além do lixo, eles deixaram também um rombo no cofre e que poderiam ter feito escolas. Porque onde eu moro aqui no Parque Primavera, tem 2 escolas para ser feita e não foi feita. O CEL do São Domingos, a parte tartaruga. Se eles iam entregar 10 escolas, eu dou 10 céus, eu estou vendo só 3 céus. Então, minha indignação com isso, porque lá no espaço do professor Veronese, ele deixou bem claro, documentado, que ele cederia o mesmo espaço por R$350 mil. É uma vergonha. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, vereador Romildo Santos. Eu pensei que fosse o repórter Rodrigo Souza, porque ele já me enviou aqui uma foto do local onde foi feita a Feira do Livro. Realmente, Roberto, visivelmente há entulho no local. Madeirite. E esse espaço que vem na foto, aí ela fica do lado da Odair Santanelli, na verdade uma vala, né? Para escoamento de água pluvial, né? E também de águas de Minas ali da região. Produção, tente contato com o repórter Rodrigo Souza. Voltamos aqui no estúdio com o Jair Lima,
presidente do Sindicato de Servidores Municipais. Jair, o que o funcionário público vai encontrar na nova sede do sindicato? Bom, um espaço amplo, um espaço de 750 metros quadrados de área construída. Fizemos um belo salão de cabeleireiro, de beleza lá, que era um clamor que o trabalhador tinha, né? Que hoje, pelo baixo salário que ele recebe, hoje pagar 10, 15, 20 reais no corte de cabelo é caro. Para quem ganha um piso médio de 736 reais na Proguaru, é caríssimo. Então nós disponibilizamos um belo salão lá. Inicialmente está gratuitamente, depois vai cobrar de graça. Dá um vale para mim depois. Depois eu te passo. Depois vai cobrar um preço simbólico lá. Mas é uma sede muito ampla e vai ter um jurídico bem amparado. Agora nós vivíamos sempre apertados lá, tanto a diretoria como espaço para estacionamento, para acomodação do trabalhador. Tem um salão lá para a Assembleia de aproximadamente 400, 500 pessoas lá. Bom saber. É bom o espaço lá. A gente tem... É um auditório? É um saguão, fizemos um galpão mesmo, né? Não tem luxo, né? Foi uma coisa bem pensada, assim, bem prática. E esse espaço lá a gente vai estar disponibilizando para o servidor utilizar também. Já ligaram a internet ou não? Já ligamos a internet, já estava difícil lá. O Pedro até mandou um recado para você. Uma tejada resolvemos lá. Ficou faltando algum detalhe, telefonia, internet, mas ontem... Jair, qual é o tamanho hoje da categoria dos servidores municipais e o número de associados? Hoje nós temos aproximadamente, Pedro, mais de 5 mil, 5.500 sócios hoje. E hoje a nossa categoria, foi até bom tocar nesse assunto, que com essa nova lei aí da transparência, até ontem protocolamos um ofício ontem para o prefeito, que a gente já foi criada uma comissão, né, da transparência, que vai estudar a transparência aqui em Guarulhos, e é uma situação que o sindicato, desde quando eu cheguei lá em 2006, a gente bate nessa questão. Se você me perguntar hoje quantos comissionados tem na prefeitura, acho que você não sabe, ninguém sabe. Entre aspas, é um buraco negro. Então eu já mandei um ofício. Com tanta informática, não tem informação? Não tem. Já, porque tem essa lei federal da Dilma, né, que foi sancionada pela Dilma, então já que está governo federal, queremos que essa lei também seja praticada no município. Qual a estimativa? Estimativa entre os entes da prefeitura, que é Prefeitura, IPREF, Câmara, Proguaru, né, e SAI. São aproximadamente 25, 26 mil trabalhadores. E você acha, vou pedir uma parte aqui, já conseguimos contato com o repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Jair Lima, Roberto Samuel e principalmente os nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu estou aqui na Avenida Aldair Santanelli, no SECAP, em frente ao local onde foi realizada a Feira do Livro, e segundo as informações, reclamações que nós tivemos de moradores aqui da região, realmente muito entulho aqui. O local onde era a entrada do Salão do Livro, os madeiristas que foram usados, eles ainda estão aqui no local. Há uma água parada, que é uma vala para escoar água de chuva, e como está tudo muito sujo aqui, essa água está parada. Conversei com alguns moradores, eles estão até com medo da questão da dengue aqui na região, Pedro. Tá ok, Rodrigo. Então procede a reclamação dos moradores da região. É lógico que a Feira do Livro é bem-vinda em Guarulhos. Eu particularmente sou a favor, viu, gente? Agora, eu acho que tem que ser bem feito. E principalmente a desmontagem, né? Eu não sei... Rodrigo, procure fotografar tudo aí, ok? Certo. Pedro? Pois não. Alguns moradores chegaram até mim e reclamaram também de um entulho que está sendo realizado aqui ao lado. Há mais ou menos um ano, segundo me informaram, a Aldair Santanella foi totalmente recapeada. E a prefeitura jogou o entulho num terreno vago, atrás de um campo de futebol. E segundo eles, já foram feitos vários pedidos para que fossem retirados, porque está procriando ratos, insetos e cobras aqui na região, mas até agora a prefeitura não tomou nenhuma providência. Os moradores estão um pouco aflitos também com essa situação, Pedro. Esse lixão aí, Rodrigo, não é numa área do governo do estado? Exatamente, Pedro. É uma área que, segundo tem informações, será construída futuramente um centro comercial aqui na região. Eu acho que compete ao governo do estado, a CDHU, essa limpeza, que já foi prometida e não foi cumprida, né? Pois não, Pedro. Vale lembrar que parte de algumas áreas ali estão sendo transferidas para o município. Tem que ver que área que é exatamente para ver se essa área é a que vai ser transferida ou já está em processo de transferências para o município. Agora vamos ser claros também, né? Não são os marcianos que estão jogando entulho lá no local, né? É a própria população da região. Verdade é essa. Verdade é. No caso também não vai vindo pimentas para jogar ali. Lamentavelmente a população tem sua parcela de culpa. Rodrigo, fotografe tudo, ok? E coloque no Facebook. Voltamos aqui no estúdio com o Jair Lima. E Jair, qual é a grande aspiração desse ano aqui de 2012 para a categoria? Porque a gente espera que para 2012 seja melhor, né? Do que
esse ano que passou, mas está difícil porque o governo sempre alega a questão orçamentária, né? Não sei se você acompanhou, nós só conseguimos apenas a inflação a título de reposição de aumento salarial, só o ICV Diese. Mas não estamos contentes, para conseguir isso aí não foi fácil, que para a gente conseguir esse índice aí, se deixasse, a gente não pegasse firme, ele queria até dar menos que a inflação. Então, a gente tem conhecimento que tem muitos municípios aí que conseguiram menos que a inflação. Só para você ter uma ideia, lá em São Paulo foi conseguido pelo governo lá, que é do Partido dos Trabalhadores, conseguiram 0,1% do servidor público da cidade de São Paulo. E tem municípios aí aqui do estado que conseguiram um reajuste menor que a inflação. Não estamos contentes só com a inflação não, mas foi difícil, a gente esperava muito mais do tamanho dessa cidade, pela riqueza da cidade, que tivesse alguma coisa de aumento real. A categoria queria reajuste salarial com aumento real, como a maioria dos sindicatos, né, fortes, metalúrgico, químico, alimentação, conseguem. E nós só conseguimos apenas a inflação sob a justificativa do governo que não tem um orçamento para dar aumento maior que a inflação. E você tem um cálculo se existe uma perda acumulada nos últimos anos? Você tem isso? Não? Tem. Na minha administração no sindicato, 2006 para cá, eu posso dizer que não, porque eu tenho conseguido pelo menos a inflação anualmente, 2006 para cá. Teve anos que eu consegui a inflação e alguma coisa de aumento real. Tem perdas lá de trás, né, de 2005, 2004, 2003, naquela era do Eloy Pietá, quando 3 anos consecutivos foi dado 1% para o servidor público, não foi dado nem inflação. Então hoje o trabalhador daquela época amarga uma roxa de mais de 40% de perda salarial. Vou pedir outra parte aqui ao Jair Lima, Sindicato de Servidores, produção me informa, estamos em contato telefônico com o vereador José Mário do PSDB. Bom dia, vereador José Mário. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Jair, Roberto, bom dia, Guarulhos. Antes de mais nada, parabéns, Jair, parabéns a todo o staff, parabéns a todo o funcionalismo da cidade. Eu vejo essa sede como mais um avanço para o funcionalismo e para o sindicalismo municipal. Parabéns a todos vocês, sucesso. Mas eu gostaria de comentar, Pedro, sobre há pouco, você comentava sobre a sessão de ontem. Lamentavelmente não procede o seu comentário que a oposição lá não estava. Estava sim, tanto que eu pedi isso, inclusive por escrito, para a diretoria de plenário. Estávamos lá todo o PSDB, os 5, Índio de Cumbica, o Ricardo Rui, o Camei, o Alan Neto. Então, o Guti, toda a oposição estava lá. O que na realidade está acontecendo, e lógico que eles não vão poder continuar mantendo esse tipo de conduta, que é uma conduta absolutamente não democrática, fugindo de discussões importantes para a cidade. A partir de terça-feira que vem, até quando eles vão continuar obstruindo para deixar de ter importantes discussões que temos que fazer, como, por exemplo, os gastos exorbitantes que a cidade tem feito com shows, e sempre com shows superfaturados, com tanta coisa que falta para a municipalidade. Só no último ano, 252 shows. Eu tenho a impressão que a Secretaria de Cultura está querendo fazer concorrência com a Rede Globo ou outras TVs em termos de shows. Quer dizer, dá praticamente um show por dia, e todos eles superfaturados. Estão fugindo dessa discussão, independentemente de estarem fugindo dessa discussão. A oposição já tomou como posição que nós iremos ao Ministério Público a semana que vem, iremos colocar isso para o nosso Ministério Público, que temos a certeza que tomará as devidas providências. Infelizmente, o que ocorre hoje na nossa Câmara é que quando eles têm interesse, principalmente quando o interesse vem lá do Paço Municipal, ou seja, quando o senhor Tião Almeida manda que os seus aliados, os seus alugados, que assim que são os vereadores da Câmara Municipal hoje, a base aliada, que talvez seja de 24 ou 25, não passam de base alugada lá do Paço Municipal, aí sim, eu já vi atrasos e até de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, desde que haja interesse do Executivo. Quando não há interesse do Executivo, porque acham que vão esfriar o assunto, e tirem o cavalinho da chuva, porque não vão esfriar o assunto. A oposição está muito atenta a tudo que está ocorrendo na cidade, e terça-feira que vem lá estaremos na tribuna para dar as respostas necessárias, que são a nossa obrigação. Fomos eleitos para defender a posição, defender simplesmente todos os munícipes,
e não simplesmente defender interesses particulares de pessoas que só vivem como vivem e têm o status que têm, econômico, financeiro, social, porque estão pendurados na política de Guarulhos. Eu peço desculpas a vocês, um grande abraço e mais uma vez parabéns ao Jair Lima, ao staff e a todo o funcionalismo municipal. Obrigado, vereador José Mário. Roberto Samuel, havia ou não vereadores ausentes? A oposição tem hoje 9 vereadores. Como estava o vereador Edmilson Souza na presidência e Marcos Romulo Ornel, daria 11, número suficiente para a votação. Naquele momento não havia 11 vereadores em plenário, Pedro. Não havia, desculpa, vereador. Então alguém da oposição não estava em plenário? Com certeza. Eu não vou me lembrar do nome de todos, né? Porque são 9. Mas realmente naquele momento, me perdoe, não havia. Mas já que ele tocou no assunto, naquele momento, um pouco antes, minutos antes, havia perto de 18 vereadores no plenário. De repente sumiu e o vereador encerrou a sessão. Bom, a base aliada esvaziou a sessão. Totalmente. O Rômulo se recusou a sair. Sim, o vereador Edmilson Souza estava na presidência. E o Rômulo e o Edmilson tinham obrigação de fazer a chamada. Exatamente. Bom, Jair, qual é a grande demanda hoje? Seria ainda o convênio médico? Convênio médico, plano de carreira ainda que não foi feito, o plano de carreira geral, né? Nesse governo aí foram feitos praticamente 70% dos planos de carreira, mas ainda restam 30% para ser feitos ainda. Debatemos muito nessa data base desse ano para que fosse implantado, que era compromisso desse governo aí, que implantaria 100% do plano de carreira para os trabalhadores. Então hoje nós temos por volta de 7 mil trabalhadores sem plano de carreira ainda, que não tem perspectiva nenhuma dentro da municipalidade. Então a grande demanda hoje é esse plano de carreira geral, o plano de saúde, entendeu? Tem essas perdas salariais, essas perdas desse período aí que a gente tem debatido. Teve uma questão da progressão horizontal, que voltou a pagar a progressão horizontal, mas ficou um passivo lá atrás, um débito lá atrás, que a gente está discutindo na justiça, e dentre tantos outros demandas que tem. Bom, eu acabo de receber uma mensagem aqui que o Vitor da Farmácia não estaria na sessão. O vereador Vitor da Farmácia, que é da oposição. E é do PSDB, não é? Sim. Então, acabo de receber a informação. E atenção, repórter Gutenberg Tavares, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, Arnone, colegas do estúdio. Um bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Pedro, na tarde desta terça-feira eu estive na sede da Agência de Desenvolvimento de Guarulhos, a Agende, para uma conversa com Arão Rubens, que recentemente assumiu a presidência da entidade. Assim como na gestão de seu antecessor, Daniel Pestelli, a implementação do Parque Tecnológico de Guarulhos, entre outras tarefas, será a prioridade de Arão e sua diretoria. Este compromisso maior é ratificado também por Paulo Augusto, gerente-geral da Agende, que esteve presente na entrevista. Para ambos, quando entrar em operação, o Parque Tecnológico colocará Guarulhos num patamar mais elevado, consolidando a cidade como segunda maior economia do estado. Segundo Arão Rubens, após as gestões de Daniel Pestelli e dos demais envolvidos no processo, restam apenas detalhes burocráticos para que o contrato entre a Prefeitura e o governo do estado seja assinado. A partir daí, o projeto deve começar a ser implementado num terreno com aproximadamente 200 mil metros quadrados, próximo ao aeroporto, contemplando área institucional, empresas e o setor acadêmico. A ideia é incentivar a aproximação entre indústria e universidade, o que deve gerar inovação tecnológica e atrair mais empresas para Guarulhos. Isso a partir de um trabalho em conjunto entre o setor público, a academia e a gente, disse Arão. Perguntado sobre o nível de relação com os demais parceiros, outras associações, Poder Executivo e Legislativo, Arão respondeu que a Agende agrega a todos, levando em consideração que cada um tem seus encaminhamentos políticos e administrativos, e que estes não são trazidos para dentro da Agende. Nosso foco é o desenvolvimento da cidade no campo industrial, econômico, tecnológico, acadêmico e social. A necessidade de Guarulhos ter o seu parque tecnológico, por exemplo, é compreendida como algo acima de questões partidárias. No âmbito federal, estadual e municipal, existem demonstrações claras deste entendimento, completou Arão. São essas informações, Pedro. Gutenberg, nós tínhamos uma pauta que a Agende, me parece numa parceria com a Escola Técnica Federal, estaria sem receber repasse da Prefeitura e, consequentemente, professores estariam iniciando uma paralisação. Essa pauta se confirmou ou não? Não, Pedro, essa pauta se negou. Conversei com o Arão, com o Paulo Gonçalves, que é gerente da Agende. Não existem professores ligados diretamente à Agende que prestam serviço no Instituto Federal. Então eles negaram a informação. Tá, ok. Nós temos que apurar então como é que está funcionando essa pseudo-escola técnica federal em Guarulhos, né? Funciona. Pois é. E vocês se lembram, o saudoso Pascoal Tomeu anunciou a Escola Técnica Federal em Guarulhos.
Aí na época lançaram a o pedra. Jorge Tadeu disse que não havia recursos. Aí fizeram uma parceria público-privada, eu não sei, ficou mais Lançaram a pedra. Acho que essa escola ficou mais na privada, viu? A pedra está desaparecida. Né, bom, Jair, e falando nisso, o sindicato pensa em qualificação dos funcionários? Sim, a gente tem debatido muito e cobrado, né, da Secretaria de Administração e Modernização. Não adianta só colocar o servidor na prefeitura e dar qualificação. Isso daí é uma coisa que está, né, tá na moda hoje, vamos dizer assim, né? Sim. E no setor disputado já se faz isso aí diuturnamente, constantemente. O setor público não é diferente. Basta você verificar que todo dia você vê acontecendo acidentes por aí, você vê condições de trabalhadores aí sendo acidentados por não ter experiência, né? Até você viu aquele dia, um caso que aconteceu no TEC semaforização aqui, até agradeço você aquele dia, eu fiquei sabendo logo de manhã, às 8 horas, no Facebook, você colocou lá, e tivemos que ir até o hospital para que o rapaz fosse devidamente medicado. É um absurdo, não sei se eu coloquei no Facebook depois, o rapaz foi sentado das 8 às 4, ele estava sentado numa maca ainda, estava sentado um semileito lá. Tivemos que ir lá falar com o diretor, que o cara estava com 3 fraturas no braço e tal. Um servidor público. Servidor público. Independente, viu? Serviço. Independente. Mas eu acho uma desumanidade. Estava a esposa, estava a mãe do servidor lá, e não tinha sido... Só olharam o braço, mas estava com dor na bacia. Isso é um retrato da nossa saúde, do modo geral, né? E tivemos que interceder, falar com o diretor para ser colocado numa maca, ou então que transferisse ele de lá. Então isso aí acontece com o servidor, acontece com o munícipe, com todo mundo. Então está um absurdo. Essa questão da qualificação temos cobrado e vamos estar constantemente cobrando. As coisas às vezes não acontecem, é por falta de vontade política. Porque como foi falado agora pelo vereador, dinheiro tem. Uma cidade como Guarulhos, né, a segunda do estado, acho que o 8º ou 9º PIB brasileiro, dizer que não tem dinheiro, esse orçamento cresce, você pode acompanhar ano após ano de 14% a 15%. Aí ele vem com 5% de inflação para o trabalhador. Jair, é vergonhoso. Jair, qual é a visão de vocês do sindicato em relação à Previdência Municipal? Horrível, horrível. Eu sou estatutário. Eu sou estatutário e né, hoje eu daria tudo para ser seletista. Porque hoje eu não vejo vantagem alguma, entendeu? Hoje não tem vantagem, porque hoje, graças a Deus, hoje o seletista está na justiça, né? A gente está conseguindo equiparar praticamente os mesmos direitos do seletista ao estatutário. Então, se eu fosse estatutário se eu fosse seletista hoje, com praticamente 18 anos de prefeitura, eu tinha meu fundo de garantia. Qual é a solução? A extinção? Não, porque eu não sei se você sabe, na Constituição fala a questão do regime jurídico único. Isso aí está lá, a maioria dos municípios já tem colocado o dedo nessa ferida, porque é uma conta complicada de fechar, né? A previdência privada com o INSS, aí é uma conta que tem que ser ajustada. E por conta do tamanho dessa cidade, é uma conta complicada. Então, tem que ser feito isso. A Constituição prevê que tem que ser resolvido isso. O próximo prefeito, seja quem for, tem que mexer nesse assunto. Tem que mexer nesse assunto, porque é uma coisa que está na Constituição e o Guarulhos está ficando para trás. A maioria dos municípios já está resolvendo essa situação, entendeu? Porque já tem um entendimento, não estou dizendo que seja definido por nosso sindicato, que tem que passar por uma avaliação com o conjunto dos servidores. Mas já tem um entendimento do Supremo lá que servidores têm que ser todos estatutários. E muitas prefeituras estão caminhando por esse caminho. Não seletista, contratar só pelo regime estatutário. Algumas categorias estavam iniciando alguns processos alheios ao sindicato. Isso parou, Jair? Não, parou, nesse momento parou. Mas foram 2 categorias, né? O agente de fiscalização, o psicólogo, o assistente social. O que acontece naquele momento? Aliás, me criticaram tanto os psicólogos e assistentes sociais. Por que acontece, Pedro? Nada que um psicólogo não resolve. Eu recomendei terapia em grupo, eles não entenderam a piada. Viu? É verdade, eu lembro disso. Ô Pedro, o que acontece? O sindicato não pode ser leviano, o sindicato tem que chegar e orientar. A gente não pode embarcar em qualquer canoa furada. Naquele momento quando o agente de fiscalização queria fazer a greve, acho que o ano passado, o movimento dele, eu falei, gente, não é o momento. Era acho que outubro, novembro, final de ano, fechamos as cortinas. Falei, gente, vamos deixar iniciar janeiro, a gente volta de novo a carga total. Mas não houve um acordo, né? No fim, eles usaram de influência, não sou contra, acho que qualquer trabalhador tem que se organizar, correr atrás de seus interesses. Mas ele é uma categoria forte, que tem um certo trabalho. Tem uma caneta na mão, né? Tem uma caneta na mão. Então ele usou dessas influências aí, via passe municipal, bom clima, e resolveu. Simplesmente não resolveu o psicólogo assim social ainda. Continuamos ainda com essa categoria, queremos discussão sim. Foram vistas tantas outras categorias, por que deixaram essa categoria de lado? Freud explica. Como é que se explica? Freud. E os salários baixíssimos. Se hoje chamar psicólogo assim social para assumir um
concurso aqui na cidade, eles não vêm. Porque qualquer outra cidade que circunda Guarulhos aqui paga melhor que Guarulhos. Então é complicado, né? Obrigado, Jair, pela participação. Obrigado mais uma vez, estou sempre à disposição. Obrigado. O Valdir do Jardim Jovaia pergunta porque não teve concurso de acesso na gestão do Almeida. A Berenice do Recreio São Jorge diz que o vereador Zé Mário está correto, pois a prefeitura está pensando nos bairros mais abastados e que no Recreio São Jorge, por exemplo, não há nem médico no posto de saúde e reclamam dos gastos com shows. Olha, e isso mancha a imagem do PT. Um jornalista me diz assim o seguinte: o Vitor da farmácia do PSDB, que é de oposição, chegou depois da sessão encerrada. Então, não estou dizendo que a culpa foi dele. Na verdade, não havia interesse. Da água, na verdade, não havia interesse. Não havia interesse. Nós cantamos essa bola aqui, né? Faz parte do jogo também, viu, gente? Mas eu vou dizer pra você, é a mesma coisa do secretariado. Tem uns que não atendem telefone, tem uns que atendem só determinadas pessoas. Tem um que eu conheço, o JR. Se ligar um amigo meu, o Vitor, nossa senhora, se o Geraldo ligar, na hora. Se o Vitor ligar, na hora. Quem mais? Tem mais alguém que ele atende? Tem. Né? É gozado, né? É um amigo dele. É um amigo dele. Tem uns que eles atendem assim na hora. É sobrinho. Né? Eu acho que é sobrinho. Então tá bom. Isso, o que interessa agora, a saúde ele tem pressa. Eu queria responder o ouvinte sobre o concurso de acesso. É vergonhoso. Tem uma lei que diz de 2 em 2 anos tem que ter o concurso de acesso. Posso defender? Ele não cumpre a lei. Não cumpre a lei. Em defesa do prefeito Almeida, quem represou tudo isso foi o prefeito Eloy Pietá, né? Mas nos 4 anos do Almeida não teve nenhum concurso também. Não, era para ter acontecido mas ele resolveu a progressão horizontal, né? Mas ficou essa pendência aí, o trabalhador cobra pensa que é o sindicato. O que surpreendeu, eu não sei porque que o ex-prefeito Eloy Pietá entrou nessa canoa de represar os direitos dos servidores. É verdade. Sabe que me disse um funcionário alto, graduado, tecnológico? Que o Eloy estava certo. Que o Almeida deu um aumento maior para os funcionários e acabou com a prefeitura. Não. É brincadeira. Isso é bobagem. É complicado, a redação da cidade aqui. Eu digo uma coisa para vocês, hein? Você sabe qual é a categoria mais influente de Guarulhos? Não são os advogados, médicos, jornalistas, não. São os funcionários públicos. É a categoria mais influente. Final da edição do Radar. Hoje é quarta, amanhã é feriado. Eu vou me ausentar por... Um bom descanso, né? Não, por algumas horas, só não espero que seja muito. Até domingo. Vou passar por uma nova cirurgia amanhã, se Deus quiser, tudo bem, tranquilo. E se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta. Cirurgia de fimose hoje em dia? Rapidinha. Tranquilo. Se tanto que estão tirando meu, se estivesse tirando de fimose... Então era só pele. Não tinha sobrado mais nada. Só pele. É só pele. Era pele. Voltamos segunda. É por isso que ele está preocupado. Segunda-feira, 7 da manhã, somente pela TV 58 e pela internet, a presença do Carlos Roberto do PSDB. Estará ao vivo aqui no programa de TV na segunda-feira. Nosso nababesco estúdio, né? Gostou, gente? Bonito, bacana, né? Meus parabéns, viu? Fizeram bem na hora de ir embora. Se sobrou umas tábuas lá no sindicato, manda pra gente. Fizeram tudo bem na hora de eu ir embora, mas tudo bem, eu volto. Pra surpresa. Passa lá na sede lá. Bom dia, fiquem com Deus. Convidando o trabalhador para passar lá também, tomar um café na nossa nova manhã. Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma lixo em design, por exemplo, ou quem usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. Pessoas que pensam diferente merecem uma instituição financeira diferente. O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco,